Olá, meus amigos. Começamos aqui mais uma playlist do nosso curso de Química. Dessa vez nós vamos trabalhar com a parte da Fisicoquímica e, tendo em vista que o primeiro assunto do estudo da Fisicoquímica é exatamente o estudo das soluções, a gente vai fazer uma breve introdução ao estudo das soluções com substâncias puras e misturas, que são aqueles conhecimentos pré-requisitos necessários para você entender o estudo da Fisicoquímica e das soluções. E esse assunto aqui você traz lá da Química Geral, você traz lá do nono ano, do primeiro ano, também do ensino médio. Então, esse é o nosso primeiro capítulo do estudo de Físico-Química e eu espero que vocês gostem. Vamos começar aqui a nossa matéria. Bom, meus amigos, para começar aqui o nosso conteúdo, fica muito fácil você relembrar aquele conceito até intuitivo, até empírico que você tem de que é uma substância e o que é uma mistura, tá certo? Uma substância e uma mistura. Quando você tem mais de uma substância no mesmo recipiente, no mesmo local, você tem uma mistura. Mas se eu fosse querer definir o que seria uma substância, a gente pode dizer que uma substância é tudo aquilo que tem todas as suas propriedades definidas e bem determinadas. Quer dizer, eu tenho valores especificados para essas propriedades. Eu tenho uma temperatura em que a substância sofre fusão, eu tenho uma temperatura em que a substância sofre ebulição, eu tenho uma densidade, eu tenho uma série de propriedades, de características, cada qual com sua unidade e com seu valor numérico também associado. Então, cada substância tem as suas propriedades. Quando acontece da gente quiser, vamos supor, a gente quer identificar, vamos falar melhor aqui, né? Identificar uma substância, dependendo do número de elementos que ele possua, que essa substância possua, você tem aqui um único elemento hidrogênio. Aqui é a substância simples hidrogênio. Por que isso aqui é uma substância simples? Porque tem um único elemento químico. Aqui eu tenho uma outra substância simples, que é o enxofre, tem também o meu único elemento químico, também é uma substância simples. E aqui a molécula de oxigênio também é uma substância simples. Então, o que é esse 2 aqui? Esse 2 que fica embaixo? É o índice, ele indica a atomicidade, ou seja, uma molécula de H2 possui dois átomos de hidrogênio. Uma molécula de S8, uma substância simples S8, possui 8 átomos iguais de enxofre. Uma molécula de O2 possui 2 átomos de oxigênio. Então, quando eu tenho substâncias que têm um único elemento químico, a gente chama de substância simples. Seguindo o mesmo raciocínio, quando eu tenho mais de um elemento químico na minha estrutura, eu tenho uma substância composta. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula de água, onde na minha substância composta H2O eu tenho dois hidrogênios e eu tenho um único oxigênio. Observe que o 1 não é necessário você escrever, né? O índice 1 não tem necessidade de você escrever. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, você tem dois hidrogênios, um único enxofre e 4 oxigênios. Aí você diz, Tomé, mas isso é muito básico, isso é muito simplório. Precisa você revisar tudo isso? Eu reviso isso, meus amigos, para que depois a gente possa utilizar desse raciocínio para poder calcular a massa molar da minha substância. A gente vai trabalhar depois esse conceito em outra aula, tá certo? Então aqui eu tenho um carbono, eu preciso botar o índice 1 e 2 oxigênios na formação do CO2. E no NH3, que é a molécula de amônia, você tem um nitrogênio e 3 hidrogênios. Lembrando, substância composta é aquela que tem mais de um elemento na formação da minha substância, e a substância simples tem um único tipo de elemento, certo? Quando a gente reúne duas ou mais substâncias no mesmo recipiente, no mesmo local, no mesmo ponto de observação, que a gente chama de sistema, então a gente vai dizer que esse sistema, onde nós temos mais de uma substância reunida, é uma mistura. Eu posso ter um sistema com duas substâncias simples, com duas substâncias compostas, com uma simples e uma composta, não importa. Se eu tiver mais de uma substância no mesmo sistema, eu tenho uma mistura. E essa mistura tem propriedades bem diferentes das propriedades que a minha substância individual possui. Observe aqui as minhas substâncias, olha. Aqui um exemplo de substância, água destilada. A água destilada a gente considera a água destilada como pura. A gente considera destituída de qualquer substância dissolvida nela. Então, a única substância envolvida dentro do meu sistema aqui é a própria H2O. É uma substância totalmente pura.
o caso composta, né? Eu tenho uma substância pura, enxofre, aqui na forma de pó, na forma sólida, tá certo? Depois de derivado, depois de purificado o minério e todo aquele procedimento industrial, o enxofre na forma de S8. E eu tenho cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, cuja forma é NaCl. Aqui eu tenho uma estrutura iônica, que agora não cabe a gente revisar quando é covalente, quando é iônico, não vai ajudar no caso aqui do objetivo dessa nossa aula. Em outras aulas a gente vai ver e diferenciar compostos covalentes e iônicos. Mas enfim, eu tenho uma substância pura composta, a água, considerando ela totalmente pura, uma substância pura simples e outra substância pura composta, tá certo? Cada um com as suas propriedades específicas, cada um com as suas propriedades individuais. Observe que agora na formação da minha mistura, eu tenho dentro de um mesmo sistema, lembrando que sistema eu considero o objeto da minha observação, no caso aqui o sistema eu considero só esse copo. Então, mas você não está levando em consideração o ar que fica por cima da parte líquida, o ar que está aqui. Eu não estou considerando o ambiente ao redor, não estou levando em consideração, estou considerando só o que está formando a minha mistura. Se for uma situação de trabalho, de energia, uma situação de análise termodinâmica, eu quiser dizer que está trocando matéria, trocando energia, aí eu posso expandir o meu conceito e considerar o sistema também ao redor. Mas não é o caso, aqui não precisa. Aqui eu tenho somente o meu copo e eu tenho água e sal. Olha aqui uma mistura. Note que nesse caso aqui onde eu tenho água e sal, você vai perceber que eu não consigo, depois de misturados, obviamente, eu não conseguirei visualizar, diferenciar os dois. A gente vai ver já já que trata-se de uma mistura homogênea, porque tem um único espectro de visualização, um único aspecto, uma única informação visual. Aqui eu tenho uma situação de uma mistura heterogênea, ou seja, uma mistura que tem mais de um aspecto visual, mais de uma fase, como nós chamamos. Aqui eu tenho a fase do óleo e a fase da água. É importante aproveitar agora aqui um porém, uma observação para você e dizer o seguinte: o que determina se duas substâncias são miscíveis ou não, vou falar de novo essa palavra para você não esquecer, miscíveis, são duas substâncias onde uma se dissolve bem na outra. Água e sal são miscíveis entre si. O que determina isso é a polaridade das duas substâncias. Quando a polaridade é semelhante, os dois são miscíveis. A gente vai ter uma aula depois separada específica só sobre polaridade. Mas aqui cabe relembrar isso. Aqui essas duas substâncias eu misturei, mas eles não se dissolveram. Então tem uma frase que eu costumo dizer o seguinte: óleo e água se misturam, você mistura, forma uma mistura heterogênea, mas você não vai ter uma dissolução de um no outro. Você colocou no mesmo sistema, o sistema com duas fases, a fase do óleo e a fase da água. Então isso é resultado de diferentes polaridades. Por que o óleo fica em cima? Porque o óleo é menos denso do que a água. A densidade não vai interferir diretamente aqui na solubilização, tá certo? Observe aqui, ó, o sistema homogêneo, como eu já falei, só tem um único aspecto visual, você não vê a água e não vê o sal. O sistema é heterogêneo, onde você vê o óleo e você vê a água, você vê a diferença de uma parte para outra. Homo quer dizer o quê? Igual. Hetero quer dizer diferente. Então, água e sal, sistema o quê? Homogêneo, você não consegue diferenciá-los. Água e óleo você consegue, sistema heterogêneo. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos para ilustrar aqui a nossa situação. Água e sal, a gente já viu, né? Uma única fase, o sistema é homogêneo, a gente já sabe disso, já estudou. E nós temos dois componentes, a água é um componente, o sal é outro componente. Observe aqui a situação. Óleo e água também nós já vimos. Duas fases, duas situações, duas informações visuais bem distintas. Dois componentes, o óleo é um componente, a água é outro componente. Água e gelo. Cuidado quando você tiver água em mais de um estado físico, tá certo? Porque água e gelo você vai ter a seguinte situação bem específica, ó. Duas fases, a fase líquida da água e a fase sólida do gelo, ok? Fase líquida e fase sólida. E aqui você vai ter um único componente, porque eu considero uma única substância, H2O. Eu não considero dois componentes, apesar de eu ter duas fases, ou seja, duas superfícies visualmente diferenciáveis. Aqui eu tenho óleo,
aqui eu disse para você que essa parte aqui é água salgada. Também, mas quando cair na prova, ou cai no vestibular, ou cai no Enem, como é que eu vou saber que se a água é salgada? Se o sal está dissolvido aqui, a questão vai ter que lhe dizer isso, para poder dar condições de você trabalhar com essas informações. Então você vai ter aqui o óleo, você vai ter aqui a água salgada e você vai ter a areia. Então ao todo eu vou ter aqui, ó, veja bem que visualmente dá para perceber a separação disso. Você tem 3 fases, você tem 4 componentes, porque eu tenho o óleo, você tem a água, você tem o sal dissolvido na água, opa, e você tem a areia. Então você tem 1, 2, 3, 4. Lembrando, ó, óleo, água, sal na água e areia. 4 componentes. Mas eu tenho 3 fases, porque essa fase líquida da água com o sal é uma única fase, é uma única visualização, tá certo? Mais alguns exemplos aqui. Vamos relembrar que essa é uma questãozinha fácil para você. Lembrando, vou pegar aqui a nossa caneta. Olha. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3, onde eu tenho aqui o número de fases e o número de componentes. Quantas fases eu tenho aqui no sistema 1? A fase do óleo, a fase do gelo e a fase da água. Então aqui eu tenho 3 fases. Mas quantos componentes eu tenho aqui? 2 componentes, que é o caso do óleo e da água. Quando eu tenho água líquida e gelo, eu só considero um componente. Água com gás, viu, gente? Cuidado com isso aqui, água com gás, tá certo? Dependendo da situação aqui, dependendo da situação, tem gente que diz assim, ah, mas se der para ver as bolinhas, eu consigo ver a fase líquida e eu consigo ver as bolinhas, mas fica um resquíciozinho de gás dissolvido nessa parte líquida, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho quantas fases? Eu tenho aqui 2 fases. E aqui eu tenho 2 componentes. O primeiro componente é a água, aqui também é água, e o gás dissolvido. Aqui eu vou ter uma fase, ó, muito cuidado aqui com o granito, tá certo? Muito cuidado com o granito. Eu tenho aqui, ó, uma fase, que é o óleo, outra fase, que é o gelo, segunda fase, terceira fase da água salgada, e quarta fase do granito, ok? Eu tenho 4 fases, ok? 4 fases. Já tem a resposta à nossa questão aqui, número de fases, 3, 2 e 4. Só que tem um detalhe aqui, o granito ele é composto por 3 componentes. O granito ele é composto por quartzo, tá certo? Ele é composto por feldspato e ele é composto por mica. O quartzo, o feldspato e a mica são os 3 componentes dessa mistura sólida que é o nosso granito. Então, componentes eu tenho aqui, ó, 3, 4 com a água, 5 com o sal, o gelo já contou com a água, né? 5 com o sal, 6 com o óleo. Então, 6 componentes. Resposta da nossa questão, item A. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, aliás, dessa nossa explicação, dessa nossa aula. E aqui ficam os nossos contatos, aqui os nossos 2 e-mails, aqui o telefone, que também é o WhatsApp, tá certo? O nosso próximo assunto já vai se aprofundar um pouquinho mais, eu já vou falar de mudança de estado, depois eu vou falar sobre dispersões, depois eu vou falar sobre soluções. E eu espero que você goste, espero que você continue acompanhando o nosso canal. Lembrando, você pode dar um ok aí, que você gostou do nosso vídeo, né, no YouTube. E inscreva-se no canal, se você ainda não se inscreveu. Se você já se inscreveu, compartilhe com seus amigos. E até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado.